Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais intrigantes e menos discutidas da Bíblia, o profeta Isaías. Você sabia que Isaías andou nu por 3 anos? E você sabe como foi a sua morte? Prepare-se para uma jornada fascinante e cheia de mistério. Mas antes, já gostaria de lhe convidar para se inscrever no canal e já deixar o seu like. Vamos para essa jornada cheia de mistérios? Você já ouviu falar do profeta que andava nu e descalço pelas ruas, desafiando as normas sociais e atraindo olhares perplexos? Isaías foi um grande profeta enigmático e corajoso, onde seus ensinamentos e profecias divinas ecoam até os dias de hoje. Sua morte terrível e o seu ministério, que desperta curiosidades e especulação até hoje. Por que ele andava nu? E se ele de fato foi cerrado ao meio? Isaías foi um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento. Ele viveu durante o século 8 a.C. em Jerusalém e é conhecido por suas profecias poderosas e poéticas. O livro de Isaías é um dos mais extensos na Bíblia, contendo mensagens de julgamento e esperança, bem como profecias sobre o Messias. Um dos episódios mais curiosos da vida de Isaías está registrado no livro de Isaías, capítulo 20, versículos do 2 ao 4. Deus ordenou que ele andasse nu e descalço por 3 anos, como um sinal e um presságio contra o Egito e a Etiópia. Mas por quê? Israel estava confiando na aliança política e militar que havia feito com o Egito e com a Etiópia, na esperança de ser livrado da denominação assíria. Entretanto, para frustrar a esperança deles, Deus ordenou a Isaías que andasse nu por 3 anos, para revelar aos israelitas o que os assírios e o que os egípcios fariam com eles, naqueles que eles estavam confiando na aliança para serem livrados. Antes de serem levados em cativeiro pelos assírios, os israelitas veriam a humilhação a quem seriam submetidos, os egípcios e os etíopes, porque seriam desnudados pelos assírios quando fossem levados em cativeiro por eles. Eles deveriam se converter da idolatria deles e se voltarem para o Senhor, para serem livrados. E não eram para confiar na força dos egípcios e dos etíopes. Mas de tal maneira estavam tão desviados do Senhor e com a idolatria arraigada em seus corações, que não teriam como escapar do juízo que estava determinado contra eles, e que daria nos dias do rei Oséias de Israel, em 722 a.C., quando o rei Ezequias se encontrava no seu 4º ano do reinado em Judá. Imagine a reação das pessoas ao ver um profeta andando nu por 3 anos. Essa mensagem visual era impossível de se ignorar. Ela serviria para alertar o povo de Judá sobre as consequências de confiar em alianças em vez de confiar em Deus. Agora imagine, em meio às ruas empoeiradas de uma antiga cidade, onde Isaías caminhava descalço, vestindo-se com nada, além de sua própria nudez. Sua atitude desafiadora ecoa através dos séculos, desafiando o convencional e convidando à reflexão. Já a morte de Isaías é um capítulo sombrio e intrigante da sua história. A Bíblia não detalha como ele morreu, mas a tradição judaica, especialmente no texto apócrifo Vida dos Profetas, afirma que Isaías foi cerrado ao meio durante o reinado de Manassés, um dos reis mais perversos. Alguns relatos sugerem que ele encontrou o seu fim de forma trágica e violenta, martirizado por suas crenças e seu compromisso inabalável com a verdade. Outros especulam sobre circunstâncias mais misteriosas, envolvendo intrigas palacianas e conspirações obscuras. A morte do profeta Isaías gera muitas dúvidas e especulações, que variam de acordo com diferentes tradições e interpretações históricas. Embora não haja consenso definitivo sobre os detalhes de sua morte, algumas das especulações mais comuns incluem: 1. Que ele foi morto por suas profecias ousadas. Isaías era conhecido por suas profecias corajosas e muitas vezes confrontadoras, que
que frequentemente criticavam as autoridades e alertavam sobre o julgamento iminente de Deus. 2. Que ele foi vítima de conspirações políticas, como um profeta que frequentemente criticava as práticas corruptas e injustas do governo. Especula-se que Isaías possa ter sido vítima de conspirações políticas ou intriga palaciana. Sua influência e popularidade entre o povo pode ter representado uma ameaça para os líderes governantes, levando às medidas extremas para silenciá-lo. 3. Que ele foi uma vítima de momento histórico e turbulento. O período em que Isaías viveu foi marcado por instabilidade política e conflitos entre nações vizinhas. Algumas teorias sugerem que sua morte pode ter sido resultado desses tumultos, com Isaías sendo vítima das circunstâncias violentas da época. E a 4, especulação que ele foi cerrado ao meio. Há uma tradição judaica que diz que Isaías teria sido cerrado ao meio depois de ter sido julgado pelo rei de Judá Manassés. Como incoerente e em relação à lei, de acordo com as escrituras, Manassés foi um rei que praticou muitos males aos olhos de Deus, promoveu a idolatria, construindo altares para adorar ídolos e deuses pagãos, dentro e fora de Jerusalém. Ele foi questionado por Isaías, levantando sua ira sobre ele. Segundo o Talmud de Jerusalém, Isaías foi morto quando, ao ser perseguido pelo rei Manassés, se escondeu dentro de um cedro. As franjas de sua roupa, porém, deflagraram sua presença. E então o rei ordenou que o cedro fosse cerrado ao meio, com Isaías dentro, ocasionando sua morte. Essa versão dos eventos é sugerida no livro apócrifo Vida dos Profetas, escrito no século I depois de Cristo. No entanto, é importante frisar que a Bíblia não faz menção à morte de Isaías e não fornece detalhes sobre como o profeta morreu, e não existe provas concretas para confirmar a tradição antiga de que o profeta Isaías foi cerrado ao meio por ordem do rei Manassés. Alguns estudiosos acreditam que essa história pode ter sido criada posteriormente para enfatizar a importância do martírio de Isaías. Independente da forma como Isaías morreu, é inegável que ele foi um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento. Suas profecias sobre o Messias e o futuro de Israel ainda são estudadas e debatidas por teólogos e estudiosos da Bíblia em todo o mundo. Porém, independentemente das circunstâncias de sua morte, o seu legado perdura até os dias de hoje, e sua coragem, sua fidelidade a Deus, a sua mensagem temporal, ecoa através dos séculos, nos desafiando a examinar nossas próprias vidas e nos comprometemos com o que é verdadeiro, justo, nos convidando a refletir sobre a coragem, a fé e a devoção inabalável em fase da adversidade. Portanto, enquanto continuamos a explorar e aprofundar nossa compreensão das Escrituras Sagradas, lembre-se de que a verdadeira essência da fé reside não apenas nas palavras escritas, mas na maneira de como vivemos nossas vidas em respostas a elas. Se você aprendeu sobre a história de Isaías e gostou, não se esqueça de deixar o seu comentário e de se inscrever no canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.